Fala, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu estou aqui hoje para continuar as nossas leituras e reflexões. O Evangelho de Jesus, escrito por João e refletido por nós e por você aí. E eu sempre lembro você de fazer a sua leitura, a sua reflexão, e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, transformar a sua vida e nos fazer a imagem e semelhança de Jesus. Vamos para a nossa leitura de hoje. João, capítulo 8, a partir do versículo 40, diz assim a palavra de Deus. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. E Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus, será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? E Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. E eu não procuro a minha própria glória. A quem busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E então os judeus disseram, agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? E Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. E se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Até aqui a nossa leitura hoje. Refletidos aqui hoje, lembrando desse contexto, né? De que Jesus vinha de uma sequência de confronto aí com os fariseus, com os judeus, né? E falou sobre a sua identidade, sobre a sua essência, de que ele era o Filho de Deus, fez a declaração do eu sou, que ele é a vida, que ele é o pão da vida. E aí ele continua essa conversa aqui no capítulo 8, onde os judeus diziam abertamente que queriam matar Jesus, né? E a ênfase em que eu queria refletir com cada um de vocês, especificamente nessa reflexão de hoje, é algo que Deus tem falado muito pessoalmente comigo. E nessas reflexões, a maioria das vezes, obviamente, eu trago essa reflexão para a minha vida, para uma aplicação prática daquilo que eu preciso continuar caminhando nessa direção da palavra, né?
apesar das limitações e falhas. Mas em específico, do versículo 43 em diante, tem algo que eu gostaria que vocês refletissem junto comigo, que diz assim: porque vocês não compreendem a minha linguagem, disse Jesus, né? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Olha o 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. E ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Até aqui. Jesus foi muito claro, né? Muito objetivo aqui, falando sobre o quanto os judeus eram religiosos e não conheciam o verdadeiro relacionamento com Deus. E aqui nós vemos que eles queriam, né, no primeiro versículo que lemos aqui no 40, que eles queriam matar Jesus. E qual foi essa reflexão e esse entendimento para a nossa vida prática? O que seria hoje essa atitude deles de querer matar Jesus nas nossas vidas? O que nós fazemos que é exatamente igual à intenção que eles tinham? É não crer verdadeiramente, é negar a Jesus, é não ouvir a Jesus, é não obedecer a Jesus. E o mais comum disso, que é o que eles mais faziam, fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Negar a Jesus é querer matar Jesus. E buscar a sua própria glória é o mesmo que eles faziam. E era isso que Jesus estava refutando. E é isso que eu gostaria que você pensasse, refletisse na sua própria vida. Hoje, e qualquer momento, né? Mas especificamente nesse tempo, é muito fácil nós cairmos nesse erro de sempre buscar a nossa própria vontade, querer fazer os nossos planos, os nossos desejos e não ter uma vida firmada naquilo que é o propósito real, integral de Deus para as nossas vidas, né? Em todo o tempo e em todas as coisas, ouvir a direção do que a palavra diz. Em vários momentos, Jesus repetiu sobre ouvir a palavra, repetiu sobre entender e compreender e obedecer a palavra, né? Ou seja, a essência para que a gente faça a vontade de Deus, primeiramente é ouvir a Deus através da palavra, através do Espírito Santo. E não somente ouvir, mas praticá-la, vivê-la no dia a dia e nas pequenas coisas, nas pequenas decisões das nossas vidas, nas nossas escolhas diárias. Assim como Jesus, devemos amar ao Pai obedecendo a sua vontade e ouvindo a sua palavra, buscando sempre a glória de Deus e não a glória própria, e não a afirmação própria, e não a aceitação própria, e não o reconhecimento daquilo que somos ou fazemos. E mais uma vez aqui Jesus se declara como Deus no versículo 58, né? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. E mais uma vez essa expressão revelando que Jesus era eterno e que ele existia antes da fundação do mundo. E a ênfase que eu gostaria que você se lembrasse é sobre se nós, na nossa aplicação diária, nosso dia a dia, temos feito como os judeus nesse momento aqui, que queriam matar Jesus. Qual era a intenção do coração, né? O desejo de muitas vezes não crer, não ouvir, não obedecer. E que você faça essa autoanálise, busque mesmo a raiz disso, busque a reflexão na palavra, faça a sua leitura e que, como Jesus, possamos obedecer, ouvir, firmar na palavra, estar
em obediência ao Espírito Santo e a Deus sempre, fazendo qualquer coisa para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela misericórdia infindável do Senhor, que está sobre as nossas vidas e se renovou mais um dia sobre nós. E essa é a razão de estarmos vivos. Muito obrigado porque a tua palavra vem de encontro e confronta os nossos corações. E a minha oração é que o Espírito Santo revele mesmo a nós, se nós, nas intenções de qualquer coisa da nossa vida, temos tentado matar o Senhor, negar o Senhor, não crer no Senhor. E que o Espírito Santo nos revele isso e que possamos abandonar. E assim como Jesus, crer e ouvir na tua palavra e fazer tudo para glorificar a Deus. Essa é a minha oração pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.